Irmãos e irmãs, amados de Deus, o Espírito de Deus foi derramado em grande profusão sobre a igreja no dia de Pentecostes. A igreja ali nasceu. Pentecostes tem como protagonistas Nossa Senhora, porque ela congregou os apóstolos. Por isso ela é invocada como Rainha dos Apóstolos. Ela congregou a igreja. Aquela missão que Jesus confiou a ela no dia da sua morte. Ele pediu que ela nos aceitasse como filhos e que ela assumisse o papel de mãe dos povos, mãe da igreja. E ela aceitou. E é nessa condição que ela está em Pentecostes, como mãe. E o Espírito Santo desce. A igreja é gerada no coração dela, de Maria. Não mais no ventre, onde ela gerou Jesus. No coração ela gera a igreja. Mas a igreja, ela é de Deus. A igreja não é uma instituição humana em si. Ela é divina. É humana porque nós somos humanos. Esse é o lado frágil. Mas a igreja é um sinal. É um sacramento. É o sacramento da salvação. Porque nela está Deus, nela está o Espírito. Por isso que nós, com toda razão, professamos que o Espírito Santo é a alma da igreja. E é mesmo. Sem o Espírito Santo, a igreja se esvai, se torna uma ONG, uma organização meramente humana. O que faz a igreja ser divina, o que faz a igreja extrapolar a esfera tangível e se tornar uma organização sobrenatural, é a presença e a ação do Espírito nela. Esse Espírito que vem em Pentecostes. E a obra primeira e maior do Espírito é a de congregar, unir aquilo que estava disperso. Ali aquele pequeno grupo está unido no poder da oração e sob as asas, digamos assim, da mãe, que ali os acolhe, os abraça. Mas a missão dessa igreja e a missão do Espírito que é derramado sobre nós é congregar todos os povos e nações. A igreja de Cristo é para todos. E o Espírito Santo também é para todos os povos. E ele foi derramado em grande profusão, como nós vimos este relato magnífico de Lucas, em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo desce. O Espírito Santo é uma força, é um poder. O próprio Jesus assim se referiu a ele, quando disse: permaneçam unidos, não se dispersem, permaneçam unidos até receberem a força que vem do alto. Essa força, esse poder, que na verdade é o poder de Deus, é o Espírito. E o poder de Deus, o que é na verdade o poder de Deus? É o fogo que tem uma força avassaladora. O poder de Deus
é o fogo do amor. Desse amor insuperável, como nos diz o apóstolo Paulo, o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Nós somos um templo. O Papa Francisco hoje dizia muitíssimo bem, que falando das ideologias que muitas vezes invadem a igreja e a alma dos cristãos, e as ideologias nada mais fazem do que dividir, desunir. E ele dizia, a igreja não é de esquerda, não é de direita, a igreja não tem essa história de lado A, lado B, lado C. A igreja é o templo. A igreja é o templo do Espírito. E o Espírito Santo nos uniu. O Espírito Santo nos congregou. Diferentemente do que aconteceu em Babel, quando o ser humano se voltou para si mesmo e tem a si próprio como referência. O que aconteceu em Babel? O homem queria chegar sozinho ao céu, sem Deus. Como diz assim, nós não precisamos de Deus. Como tem gente que diz isso hoje? Quem é que precisa de Deus? E o que foi que aconteceu com a torre? Caiu. E o ser humano cai sempre. Sem Deus, nós não somos nada. Sem Deus, nós não nos levantamos do chão. Sem Deus, nós não somos mais que uma galinha. Isso é que é a verdade. Mas o Senhor vem em socorro da nossa fraqueza. E Ele nos dá um espírito de força, um espírito de poder. Esse espírito que o Senhor derrama em mim e em você é o amor de Deus. É o amor de Deus que está em nós. Por isso nós somos templo de Deus. Mas para que Deus habite esse templo precisa ser purificado. Não vamos entender aqui como moralismo ou puritanismo. Purificar o templo de Deus, dar espaço para Deus na sua vida, é esvaziar-se de si mesmo. Precisa Deus ocupar o centro da minha vida. Nisto, Pentecostes se opõe a Babel, porque o centro de Pentecostes é Deus. Esse Deus que vem em socorro da nossa fraqueza, na força, no poder, na unção do Espírito. O Espírito que tem o poder de recriar, restaurar. Essa é a obra de Deus em mim e em você. Mas é preciso o quê? Esvaziar-se de si mesmo. Quando o homem se centra em si mesmo, ele se afunda. O Papa Francisco hoje na missa na Basílica Vaticana, que nós inclusive retransmitimos aqui nos nossos canais, nas nossas redes sociais, ele diz uma coisa importante para nos fazer pensar, para nos fazer meditar. Primeiro, ele destaca o Espírito Santo como o Paráclito, como de fato Jesus prometeu e cumpriu a promessa. O Espírito Santo é a realização não somente da promessa de Jesus, mas é a realização de uma promessa que há séculos e séculos e séculos o Senhor fez a seu povo, de colocar em nós um coração novo e um espírito forte.
resoluto, destemido. O que foi que aconteceu? Em Pentecostes eles estavam fechados, uma igreja fechada, reclusa, sem horizontes, mas eles estavam em oração com a mãe, e o Espírito Santo veio sobre eles. O que mudou depois de Pentecostes? Eles deixaram de ser perseguidos? Não. Depois de Pentecostes, eles deixaram de ser ameaçados de morte? Não. E o que houve de diferente? O que houve de diferente é dentro deles, neles. O Espírito Santo operou neles uma obra nova. O Espírito Santo transformou o coração de cada um daqueles homens e mulheres. Foi impresso no coração deles a nova lei. Uma força, um novo dinamismo. E o que aconteceu? Eles abriram as portas e saíram para as ruas e para as estradas. Não mais porque a ameaça cessou, mas porque agora eles não têm medo dessa ameaça, mas porque eles agora têm uma força maior que todo esse poder que oprime. E qual força é essa que faz eles enfrentarem o opressor? É o amor derramado no coração deles. Agora eles têm uma experiência completa do amor de Deus, que rompe, que vence. E você pode dizer, mas eles caminharam para a morte, eles caminharam para a vida, porque quem guarda perde, quem oferece ganha. E eles agora não têm medo de oferecer a vida deles por Jesus. Se preciso for um a um, eles entregam a vida. A vida deles não é tirada, como a vida de Jesus não foi tirada. A vida deles é ofertada por amor. Essa é a transformação operada pelo Espírito. E é esse o clamor da igreja hoje, que nós inclusive fizemos com a oração da coleta, a oração inicial da missa. Não sei se vocês prestaram atenção, quando foi cantada, o clamor é esse: derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo, e realizai agora, no coração dos fiéis, as maravilhas que operastes lá no início da pregação do Evangelho. Percebeu? A grandeza do clamor, que o Senhor agora, Ele venha com o poder do Espírito, para renovar a face da terra. Como nós não enxergamos muito, nós vemos muito pouco. A nossa visão, a visão que realmente nos dá um horizonte novo e sobrenatural, é a visão da fé. A visão da fé nos faz enxergar o infinito, aquilo que o olho humano jamais poderá ver. Nós vemos as possibilidades muito curtas, porque nós enxergamos hoje, quanto muito até amanhã. E a nossa fé nos faz vislumbrar o horizonte de Deus, o horizonte do céu. Por isso a nossa fé nos faz vencedores, destemidos
E é essa força, esse poder, essa graça que nós recebemos hoje e que nós clamamos hoje em Pentecostes. Pentecostes é hoje. Pentecostes não aconteceu há 2000 e tantos anos. Pentecostes é uma realidade perene, ou seja, permanente. Por isso que a igreja inteira clama mais que por um novo Pentecostes, clama por um Pentecostes perene e permanente. Que o Espírito de Deus hoje opere essa transformação que aconteceu no início, que essa transformação também aconteça hoje e sempre, no coração dos fiéis. Por isso pedimos um Pentecostes na família, dilacerada por discórdias, por divisões. Quanta miséria acontece, desune e desgraça a vida da família, que é a obra de Satanás. Na igreja, também dilacerada por tantas ideologias, por tantos ismos, como dizia o Papa Francisco, tantos ismos, filosofias, ideologias que só fazem dividir, só divide. E esse mundo, cada vez mais dividido e dilacerado, discórdias, contendas, guerras, conflitos em todos os lados. E o Papa afirmou isso hoje, dizendo: a igreja não é uma organização humana. É humana, mas não somente uma organização humana. A igreja é o templo do Espírito Santo. Jesus trouxe o fogo do Espírito à terra. E a igreja reforma-se com a unção, a gratuidade da unção da graça, com a força da oração, com a alegria da missão, com a beleza desarmante da pobreza, da simplicidade. E ele dizia: coloquemos Deus em primeiro lugar. Porque quando em primeiro lugar estamos nós, nada funciona. As nossas forças não são capazes de salvar nem a nós mesmos. Você é capaz de se salvar a si mesmo? Não. Qual é o ser humano que tem poder de se salvar? Nenhum. Só Deus. Só Deus nos salva. Aquilo que nós fazemos nada mais é do que um dom de Deus, uma graça de Deus. Se nos nossos projetos, se na nossa missão como cristãos estiver em primeiro lugar o nosso projeto, vai cair, não vai funcionar. Quem tem que estar em primeiro lugar é Deus. Tudo é Deus. O foco é Deus. Se a situação está difícil, volte-se para Deus. Olhe para Deus. E você vai experimentar essa força e esse poder. Então devemos nos voltar para Deus. O que aconteceu em Pentecostes foi isso. O Espírito Santo veio, a força, o poder, a graça, a unção, e isso levou ao testemunho. Testemunhar Jesus Cristo na família, testemunhar Jesus Cristo na igreja e no mundo. Nós não podemos ser um em casa, um na igreja e outro fora. Nós temos que ser sempre um. É aí que o diabo entra, porque muitas vezes a pessoa quer
ter um uniforme onde ela está diferente. Se você é casado, é esposo, se você é esposa, é em qualquer lugar. Pronto, final. Eu que sou padre, eu tenho que me identificar, e as pessoas têm que saber que eu sou padre em qualquer lugar, porque essa foi a escolha que eu fiz no seguimento de Jesus. Então não deixar margem para a dúvida. E o Espírito Santo, Paráclito, essas palavras do grego são difíceis de traduzir. Ela é traduzida como advogado, na verdade é muito mais que isso. O Espírito Santo não é como um advogado que defende a tua causa, é muito, muito mais que isso. O Espírito Santo é o Consolador. O Espírito Santo é a verdade, é aquele que te conduz à verdade, é aquele que te ensina. O Espírito Santo é como a memória viva de Jesus, que não te deixa esquecer nada. O Espírito Santo é o Consolador, que não nos deixa esmurecer, que não nos deixa ficar tristes e abatidos diante do sofrimento, da perseguição, da adversidade. O Espírito Santo, ele nos faz ser alegres no meio da tristeza. Porque o nosso horizonte não é esse de morte que vemos hoje. O nosso horizonte é sempre aquele beatífico a que Deus está nos conduzindo. E nós sabemos, na fé, que não é essa realidade que nos envolve hoje, que vai nos conter. O Senhor nos conduz para além de toda essa realidade que hoje nos oprime, nos causa dor e sofrimento. O Espírito Santo é o doce hóspede da alma. Que nome bonito! Mas a gente tem que ter cuidado para não expulsar esse hóspede, para não despejar esse hóspede do nosso coração. E o que é que expulsa o Espírito Santo do nosso coração? O pecado. O pecado despeja a santidade de Deus que está em mim, que está em você. O Espírito Santo é aquele que nos santifica, é aquele que gera em nós a capacidade de seguir Jesus, de assumir a cruz de cada dia, de não se abater com nada nesse mundo. Porque há sobre mim e além de mim um poder, uma luz que me guia, que me direciona. Não tem treva desse mundo que possa extinguir essa luz. Essa luz está acesa para nunca mais se apagar ou sumir. Não é uma estrela que possa ser encoberta. Não. Essa luz brilha e brilha sempre. Por isso você e eu temos que trabalhar, caminhar, lutar, combater o pecado, que é o nevoeiro que pode momentaneamente esconder essa luz de Deus na tua e na minha vida. E para concluir, uma coisa que é fundamental, aquilo que está narrado na segunda leitura, que de fato o Espírito Santo, ele nos congrega, nos faz ser a igreja.
Ele faz de nós membros do corpo de Cristo. E a gente precisa agradecer isso a Deus hoje. Dizer obrigado, Senhor, porque embora frágil como sou, Tu me aceitaste como parte do Teu corpo, que é a igreja. A igreja é o corpo místico de Cristo. Nós estamos inseridos nesse corpo. O Senhor nos aceitou seres tão pequenos, miseráveis como nós, Ele nos aceitou como membros. E a gente deve glorificar, honrar e bendizer a Deus todos os dias por essa realidade. Às vezes nós somos muito ingratos, porque colocamos em primeiro lugar a nós mesmos, como se nós nos bastássemos, como se nós fôssemos capazes, como se as coisas dependessem de nós. Eu ouso dizer, nada depende de você nem de mim. No sentido da salvação, não. Depende de Deus. O que nós temos que fazer é aquilo que o Senhor nos manda fazer. Por isso que eu digo, agradeça a Deus. Nós te bendizemos, Pai, pelo novo corpo do teu Filho, que é a igreja. Nós te damos graças por nos teres permitido ser os seus membros, cada um na sua parte, na sua diversidade. Nós te pedimos, Espírito Santo, Tu que ages em nós para o bem de todos, nós acolhemos o Teu sopro, manifesta em nós a Tua presença. Pede isso, pede a paz, pede a alegria, pede a esperança. O Espírito Santo, a ação do Espírito Santo vai gerar em cada um de nós a paz, a alegria, a esperança. A ação do Espírito Santo em nós jamais nos deixará acabrunhados, perdidos, desiludidos. O Espírito Santo é o nosso consolador. O Espírito Santo é o nosso defensor. Então vamos pedir também hoje, como em Pentecostes, em Jerusalém, que aconteceu o batismo no Espírito, como também aconteceu e acontece na casa, nas famílias, como na casa de Cornélio. A pessoa diz, mas o batismo foi só na igreja? Não, na casa de Cornélio o Espírito também desceu, porque eles oraram. Então reúna a sua família em oração e clame hoje esta efusão, pede ao Senhor para reinflamar o dom de Deus que já está em ti, que você recebeu, que nós recebemos esse dom, essa graça. Por isso fique de pé, estende tuas mãos